Sentados no terraço de uma luxuosa mansão localizada à beira-mar e cercados por um exótico jardim, dois amigos encontram-se um pouco entediados. Eles estão sentindo um humor para baixo tomando conta deles. Eles têm tudo o que querem na vida e mais um pouco. Estes homens trabalham com anomalias e muitas vezes as usavam para proveito pessoal. Ali tem tipos de plantas e outros organismos vivos que não existem na Terra. Eles também melhoraram seus corpos físicos com a ajuda de forças anômalas. Os homens já experimentaram tudo o que conseguiram pensar. Até mesmo visitar o clube interdimensional de strip, mas até disso já tinham se cansado. Eles continuam buscando mais emoção e agitação. Então um dia eles decidem criar algo completamente novo. Durante uma reunião, os amigos encontraram exatamente o que estavam procurando. Eles olharam, sim, o que temos aqui. Eles corajosamente roubaram uma ideia de ninguém menos que os romanos antigos. Após algumas breves discussões, os homens começaram a implementar um plano para criar uma atração voltada a ricos e entediados. No início, os amigos mantiveram sigilo sobre isso, mas então convidaram um amigo que ficou empolgado com a ideia. Os criadores do plano juraram segredo, mas não demorou muito para que dezenas de pessoas vissem o novo produto, e agora todos queriam dar uma olhada. Quando a multidão de curiosos espectadores já estava imensa, os amigos foram forçados a fazer do lugar um clube fechado, com entrada protegida por uma força anômala. Entrar nas reuniões só era possível em certos pontos fixos do planeta, e só membros do clube com sua chave de acesso poderiam saber qual desses portais estava ativo a qualquer momento do dia. Com o passar do tempo, obter um título como membro tornou-se cada vez mais difícil, pois um boato ruim começou a circular sobre o clube, e depois as coisas começaram a tomar uma direção ruim. Esta estranha e nova forma de entretenimento não era exatamente interessante para todas as pessoas influentes que ficaram sabendo da novidade. Estas começaram a pressionar seus amigos, intimidando e até ameaçando-os. Então um dia, os membros simplesmente desapareceram. A maioria dos que também sabiam sobre o lugar pareciam também ter desaparecido. A atração nunca teria sido descoberta se a Fundação SCP não tivesse encontrado a chave de um dos membros do clube. Agora devo avisá-lo, esta é uma teoria minha que explica o SCP-860. Essa investigação não está fácil mesmo para mim. Afinal, todos os membros do clube secreto desapareceram, não nos esqueçamos. Sob a posse da fundação, o SCP-860 é uma chave azul em uma pequena caixa de madeira. O objeto em si não é perigoso e, portanto, foi classificado como seguro. Na verdade, esta é uma chave comum que se usa para fechaduras de portas, mas tem a cor azul escuro. As propriedades anômalas do objeto se manifestam apenas sob certas condições. Em momentos aleatórios, coordenadas topográficas no sistema UTM aparecem na superfície da chave. Essas coordenadas indicam 3 locais diferentes. Somente durante o período de contenção que esses locais puderam ser identificados. Estão situados na Inglaterra, Alemanha e na propriedade de uma das próprias áreas da fundação. As estranhas propriedades do SCP-860 só são ativadas quando usado em um dos locais especificados, e a chave caberá em qualquer portas dessas áreas. Porém, ele só funciona com fechaduras de portas. Não serve em outros tipos de fechadura. Em vez de se levar para onde a porta normalmente daria, uma porta aberta pelo SCP-860 leva a uma dimensão alternativa e anômala. E esta é a única funcionalidade do objeto. Todos os eventos verdadeiramente bizarros ocorrem neste espaço para onde a chave leva as pessoas. A porta se abre sempre no mesmo campo aberto em uma floresta. A pessoa aparece no meio de um matagal, com uma estreita trilha com cerca de 80 centímetros de largura. Sempre que o pessoal da fundação tentava fazer medições lá, uma estranha neblina azul pairava sobre o lugar, e em todas as vezes, funcionários da classe D foram deixados lá. Imediatamente após, se chegar no bosque, a porta se fecha batendo com força. Análises mostram que deve ter sido construída em uma parede monolítica de concreto. Os participantes dos experimentos descreveram a parede como sendo infinita. Foi impossível de se abrir a porta de dentro da anômala dimensão, usando-se a chave ou força bruta. E tem mais, essas tentativas levaram a consequências bastante desagradáveis no contexto do objeto. A porta também está difícil de ser aberta por fora. A única maneira conhecida de se sair de dentro do espaço do SCP-860-1 é através de outra porta. Como regra geral, o caminho da floresta leva até ela. Quando o pessoal da classe D conseguia escapar da anomalia, eles apareciam no ponto por onde entraram. Nesses casos, a porta na qual eles originalmente usaram a chave azul se abre, e assim as pessoas saem exatamente onde entraram, de volta à nossa realidade. É difícil confirmar se este é o único sistema operacional, devido ao fato de apenas 4 experimentos terem sido realizados. A primeira cobaia foi um homem de 31 anos. Não está claro em qual setor ele trabalhava antes, mas ele foi rebaixado para a classe D após algum incidente. Pelo que se sabe, ele parecia ser um representante padrão da raça caucasiana. Este pobre coitado recebeu uma lanterna LED, câmera de vídeo portátil e um fone de ouvido para se comunicar com o mundo exterior. Ele entrou na estranha floresta pela porta da frente de uma casa abandonada, situada em algum lugar da Alemanha.
Ela se fechou sozinha depois que o homem deu apenas 2 passos dentro do SCP-860-1. A linha de comunicação, porém, não foi interrompida. Embora incumbido de caminhar pela trilha da floresta até a saída, ele parou após 64 metros. O homem relatou ter ouvido algo que soava como um uivo distorcido, mas por alguma razão ninguém da central de controle ouviu nada. E assim o funcionário foi ordenado a continuar. Então a neblina azul ao redor da área começou a ficar mais densa e mais escura. A lanterna do homem tornou-se inútil e ele começou a ficar com medo. Pela segunda vez então, ele relatou ter ouvido sons se aproximando, embora nada tenha sido ouvido do outro lado como antes. Na central de controle, outros sons estranhos ainda estavam sendo ouvidos quando o homem gritou e começou a correr pelo caminho. Um selvagem ruído foi ouvido. Em seguida, o som de passos se aproximando. A julgar pelo som, uma criatura se aproximou do funcionário. Ou a criatura parou por conta própria, ou o homem simplesmente conseguiu escapar a tempo. O sujeito encontrou a mesma parede de concreto com uma porta. Não estava trancada, e então o homem literalmente saiu no corredor de uma casa abandonada na Alemanha. Demorou alguns minutos até ele resolver girar a maçaneta por dentro. Mas daí ele simplesmente saiu. Após o experimento, o homem apresentou sintomas de intensa paranoia. Ele alegou estar ouvindo aquele mesmo uivo distorcido. O som, aparentemente, vem de longe quando a pessoa está sozinha. Os sintomas eventualmente diminuíram e desapareceram após alguns meses. E o comportamento dele voltou ao normal. A segunda cobaia foi uma mulher de 27 anos, frágil e claramente xenofóbica. Ela também mostrou as mesmas qualidades ao sair da anomalia. A mulher asiática caminhou um pouco mais do que seu antecessor antes de parar. Momento em que ela afirmou ter visto uma silhueta pouco nítida na neblina. Os cientistas não conseguiram descrever a imagem vista por ela. A funcionária disse seu nome e disse que precisava ir embora. Ela deixou todo o equipamento onde estava e foi para a floresta. E assim a câmera continuou a transmitir uma imagem de uma cena sem movimentos até a bateria acabar. Nos seguintes 7 meses, os cientistas da fundação tentaram tirar a chave da fechadura, arrombar a porta, fazer qualquer coisa. Mas todos esses esforços não deram resultados. E então, de repente, a porta se abriu sozinha e uma senhora de ascendência asiática saiu de dentro da floresta anômala. Ela confirmou que ela era a própria funcionária. Ela estava notavelmente mais calma e ela obedeceu a todos os pedidos dos cientistas, exceto um, dizer-lhes o que exatamente tinha acontecido com ela. Mesmo sob grande pressão, a mulher se recusou a dizer qualquer coisa e depois de 2 semanas ela veio a falecer de velhice. Um assassino agressivo e durão de 35 anos foi o próximo a entrar no SCP-860-1 de um outro ponto da Inglaterra. Além dos equipamentos habituais, ele também recebeu um machado de bombeiro e foi com isso que o homem tentou abrir a porta por dentro. Após apenas 4 golpes, o funcionário relatou ter ouvido um rugido alto, mas os cientistas, como de costume, não conseguiram gravar nada. E depois de alguns segundos de discussão, o homem voltou a golpear a porta. Ele tinha batido 9 vezes e ainda assim poucas lascas voaram dela. Depois disso, um rugido feroz foi ouvido nas proximidades e o homem gritou e começou a lutar contra o inimigo invisível enquanto ele era filmado. E então surgiu algo semelhante a um moedor de carne. Pelo menos é o que parece, já que todos os dados são confidenciais. Algo apareceu no vídeo, houve alguns movimentos com sons e por aí foi. Você vai ter que adivinhar sozinho. Um afro-americano de 41 anos, sem distúrbios psicológicos ou físicos, participou do último experimento. É questionável se ele era realmente adequado para a tarefa, pois era voluntário. Não deram um machado a ele, mas foi jogado para dentro da anomalia do terceiro local conhecido, dentro de uma área da fundação. Como sempre, a porta se fechou atrás do sujeito, mas quando ele começou a se mover pelo caminho, as diferenças com relação aos testes anteriores logo ficaram evidentes. A neblina que envolve a floresta exibiu uma tonalidade avermelhada desta vez. Os cientistas puderam ouvir um som sussurrante e constante, que desta vez não foi ouvido pela cobaia. O homem atravessou 123 metros da trilha com facilidade e depois chegou a uma bifurcação. Um dos caminhos era de pedras. O pessoal da central de controle discutiu a situação entre eles e depois disse ao sujeito para caminhar ao longo da estrada com pedras. Naquele momento ele se virou e viu que o caminho atrás dele havia desaparecido, coberto com um matagal impenetrável. Agora a neblina tinha se adensado e o sussurro se intensificou, tornando-se audível agora também para o homem. O experimento terminou com o sujeito fugindo e gritando "Ah, meu Deus!" até a conexão cair. Estas palavras também foram ditas pelo doutor que viu os últimos segundos do vídeo. Seja lá o que foi que aconteceu, não sabemos, é claro. Mas há relatos de 2 esferas amarelas brilhantes que puderam ser distinguidas na neblina no último frame do vídeo. Depois de algum tempo que se passou, a chave do SCP-860 de repente se materializou na mesa de um dos cientistas. Este incidente teve, por alguma razão, um impacto significativo no estado psicológico do pesquisador. Tanto que mandaram-no ser examinado. Talvez este estado seja a sua chave pessoal para entrar no Coliseu Anômalo. O que você acha? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Além disso, deixe-nos uma curtida e evite abrir portas estranhas e misteriosas com chaves desconhecidas.